Amigos tifose, todo mundo tá olhando para os tais 30 cavalos que a Ferrari pode encontrar com a evolução do turbocompressor. Mas talvez esse seja justamente o erro. Porque, se as informações que circulam sobre o planejamento de Maranello estiverem corretas, Monza não é o destino final desse desenvolvimento. É só uma parada no meio do caminho. Isso muda bastante a maneira de enxergar o que a Ferrari está preparando para a segunda metade da temporada. Charles Leclerc deixou uma pista quando falou em Budapeste que seria preciso observar como o carro se comportaria em Zandvoort. Uma frase curta, aparentemente comum, mas que combina com uma sequência de desenvolvimento muito maior. Primeiro vem a parte aerodinâmica. Depois, a evolução da unidade de potência em Monza. Mais adiante, um novo pacote para o restante do campeonato. E, paralelamente a tudo isso, Maranello já trabalha no projeto que pode mudar conceitos importantes pensando em 2027. Então segura essa informação, porque a grande história talvez não seja simplesmente Ferrari ganhou 30 cavalos. A história é que a Ferrari aparentemente acredita que ainda existe bastante desempenho escondido dentro da SF26. E o motivo é interessante. Diferentemente de algumas rivais, Maranello não passou a primeira metade do campeonato tentando reconstruir um carro fundamentalmente problemático. A Ferrari teve limitações, claro. Teve deficiência de potência, dificuldades de gerenciamento energético, degradação em determinadas pistas e, principalmente, perdeu pontos demais por erros de execução. Mas a base do carro respondeu às atualizações. E isso, numa temporada com teto de gastos, vale ouro. Porque existe uma diferença gigantesca entre gastar dinheiro para consertar um conceito e gastar dinheiro para deixá-lo mais rápido. Quando você precisa corrigir um problema estrutural, uma parte considerável dos recursos serve simplesmente para chegar ao ponto em que você imaginava estar meses antes. Quando a plataforma funciona e apresenta boa correlação entre simulação e pista, cada atualização pode ser direcionada para encontrar desempenho. E é exatamente aí que entra o plano atribuído ao trabalho técnico liderado em Maranello. Zandvoort seria a primeira grande peça desse quebra-cabeça. A Ferrari prepara uma evolução aerodinâmica importante, principalmente na região do assoalho, dando continuidade ao caminho iniciado anteriormente. E o objetivo não seria simplesmente produzir mais carga aerodinâmica. Isso é importante entender. Mais carga, sozinha, não resolve tudo. O que a Ferrari precisa é produzir carga de maneira mais eficiente e previsível, principalmente quando os pneus começam a envelhecer. A Hungria mostrou uma situação curiosa. A SF26 conseguia ser extremamente rápida em determinados trechos técnicos, mas parte dessa vantagem diminuía conforme o stint avançava. E aí aparece uma das explicações possíveis. Para encontrar aquele tempo de volta, o carro exigia pequenas correções e deslizamentos na entrada das curvas. Uma volta? Tudo bem. Duas? Também. Agora repete isso durante 15, 20 voltas. A temperatura dos pneus começa a subir, a aderência cai e o piloto precisa administrar cada vez mais. É aquele famoso cobertor curto da Fórmula 1. Você puxa de um lado e descobre o pé do outro. Então o trabalho para o pacote de Zandvoort seria justamente tornar o assoalho mais eficiente, dando estabilidade ao carro sem obrigar Hamilton e Leclerc a castigar tanto os pneus para encontrar velocidade. Se funcionar, não significa apenas uma Ferrari mais rápida no sábado. Significa tentar fazer a velocidade de sábado sobreviver até domingo. E essa diferença é gigantesca. Só que aí chegamos a Monza, e é aqui que os holofotes estão todos apontados. A evolução do turbocompressor, associada à segunda fase do sistema de desenvolvimento da unidade de potência, vem sendo relacionada a um ganho potencial que gira na casa dos 30 cavalos quando consideradas as diferentes evoluções do conjunto. Mas eu teria cuidado com qualquer número tratado como garantia antes de vermos o carro na pista. Banco de testes e circuitos são mundos diferentes. O que interessa é a direção técnica. A Ferrari estaria trabalhando na geometria interna do turbo, incluindo desenho e posicionamento das pás, eficiência e materiais capazes de suportar condições de funcionamento mais agressivas. O objetivo é extrair mais da arquitetura atual sem reinventar completamente o motor no meio da temporada. E aí entra outro detalhe que muita gente esquece. Monza não receberia apenas motor, a Ferrari também trabalha numa configuração aerodinâmica específica de baixíssima resistência para o templo da velocidade. E as duas coisas precisam conversar. Não adianta encontrar potência adicional e carregar uma asa que desperdice aquilo em resistência aerodinâmica. Da mesma maneira, tirar asa demais sem estabilidade suficiente transforma o carro num míssil na reta e num carrinho de supermercado quando chega a hora de frear. A ideia é casar a nova entrega da unidade de potência com uma configuração traseira específica para uma pista em que grande parte da volta é feita com o acelerador praticamente inteiro. E aí sim, Monza vira um laboratório perfeito. Só que agora vem a parte que eu considero mais interessante. Por que terminou Monza? Acabou o desenvolvimento? Pelo contrário.
As informações apontam para uma quarta etapa aerodinâmica durante as corridas do segundo semestre. Os detalhes específicos desse pacote ainda não estão totalmente claros, então não dá para inventar asa, difusor ou assoalho só para deixar a história mais bonita. Mas o ponto relevante é outro. O cronograma de desenvolvimento da SF26 aparentemente continua depois da corrida italiana e avança pela reta final da temporada. Isso diz bastante sobre o que os engenheiros enxergam nesse carro. Uma equipe não continua investindo numa plataforma até tão tarde simplesmente por teimosia. Ela faz isso quando acredita que existe retorno. E a Ferrari tem um histórico interessante nesse aspecto ao longo do ano. As atualizações introduzidas até agora, de maneira geral, não obrigaram Maranello a abandonar completamente uma direção e voltar para a prancheta. Elas foram incorporadas, analisadas e evoluídas. Parece detalhe, mas não é. Pergunta para qualquer equipe que já levou uma atualização enorme para a pista, viu o cronômetro não mudar e passou 3 corridas tentando descobrir onde a simulação mentiu. É quase aquela situação de montar um móvel, sobrar 6 parafusos e você olhar para a cadeira pensando: bom, aparentemente está de pé. Na Fórmula 1, só que cada parafuso custa alguns milhões. E existe ainda uma quarta frente nessa história, talvez a mais importante de todas, que não pertence exatamente a 2026. Enquanto a Ferrari continua desenvolvendo o carro atual, existe trabalho paralelo pensando na próxima evolução profunda da unidade de potência. E aqui precisamos separar duas coisas que às vezes aparecem misturadas. O turbo previsto para Monza seria uma evolução dentro do conceito atual. Você melhora a geometria, eficiência, materiais, funcionamento, mas continua trabalhando dentro da mesma arquitetura fundamental. Já o projeto seguinte permitiria atacar decisões conceituais mais profundas. É a diferença entre reformar uma casa e mexer na planta. No primeiro caso, você troca a janela, melhora isolamento, muda a instalação e ganha eficiência. No segundo, você pergunta se aquela parede deveria estar ali desde o começo. E é justamente esse trabalho paralelo que torna o planejamento da Ferrari tão interessante. Porque existe uma preocupação legítima quando uma equipe continua atualizando agressivamente o carro atual. Tá, mas e o próximo? Não estão sacrificando o futuro tentando salvar o presente? Só que aparentemente Maranello tenta fazer as duas coisas simultaneamente. Continuar extraindo o desempenho da SF26 enquanto áreas específicas já avançam nos conceitos seguintes. Isso só é possível quando recursos humanos, técnicos e financeiros estão sendo distribuídos de maneira extremamente cuidadosa. E o teto orçamentário transforma essa gestão numa arma competitiva. Cada hora de desenvolvimento, cada peça produzida e cada caminho errado cobra um preço. A Red Bull, por exemplo, passou uma parte importante do campeonato tentando compreender e corrigir limitações do próprio pacote. A Mercedes começou a temporada numa posição extremamente forte e pode administrar investimentos de maneira diferente. A McLaren também precisa escolher onde colocar recursos conforme a temporada avança. E a Ferrari encontra uma situação peculiar. Ela precisa melhorar bastante, mas aparentemente não precisa demolir a SF26 para começar novamente. Isso pode liberar recursos para continuar evoluindo o carro de maneira progressiva. E aí começa a fazer sentido aquela sequência inteira. Zandvoort, eficiência aerodinâmica e comportamento dos pneus. Monza, unidade de potência e configuração de baixa resistência. Depois, outra evolução aerodinâmica para a reta final. Paralelamente, desenvolvimento do conceito seguinte. Percebe como os 30 cavalos começam a parecer apenas uma parte da história? Eles são importantes. Em Monza, podem ser extremamente importantes, mas não resolvem sozinhos aquilo que separa a Ferrari da liderança do campeonato. Porque existe uma coisa que nenhum túnel de vento, nenhum turbo e nenhum novo assoalho consegue corrigir: pontos perdidos. E talvez essa seja a ironia de toda essa história. Tecnicamente, a Ferrari pode estar vivendo uma das temporadas de desenvolvimento mais interessantes dos últimos anos. Só que, esportivamente, continua pagando caro por finais de semana em que o potencial do carro não virou resultado. Hamilton chegou à pausa tendo acumulado punições e oportunidades desperdiçadas. Leclerc também atravessou períodos complicados, inclusive com problemas que prejudicaram sua confiança no carro. Estratégias nem sempre encaixaram. Execuções nem sempre foram limpas. E enquanto Maranello tenta encontrar décimos no carro, a Mercedes continua acumulando pontos. Essa é a conta que realmente importa. Você pode colocar mais 30 cavalos no motor, encontrar 2 décimos no assoalho e reduzir degradação. Maravilha! Mas se no domingo você perde posição por erro operacional, punição ou estratégia mal executada, o cronômetro não tem memória afetiva. O campeonato também não. É por isso que a segunda metade da temporada vai revelar algo muito maior do que simplesmente se a atualização funcionou. Ela vai mostrar se a Ferrari finalmente consegue fazer duas partes da equipe funcionarem no mesmo nível: desenvolvimento e execução. Porque, se isso acontecer,
aí a conversa muda. Imagina uma SF26 que já mostrou velocidade recebendo um assoalho mais eficiente, reduzindo degradação, encontrando melhor desempenho da unidade de potência e ainda recebendo outra evolução antes do encerramento do campeonato. Agora combina isso com finais de semana limpos de Hamilton e Leclerc. Aí sim, Mercedes começa a olhar pelo retrovisor com outra preocupação. Só que existe o outro cenário. A Ferrari entrega tudo isso, o carro fica mais rápido e os pontos continuam escapando por detalhes. Nesse caso, Maranello terá construído uma máquina capaz de lutar sem construir uma campanha capaz de vencer. E campeonatos são conquistados pela combinação das duas coisas. Talvez seja justamente por isso que eu não trataria Zandvoort nem Monza como a corrida que decide tudo. Zandvoort vai responder algumas perguntas, Monza vai responder outras. Mas o verdadeiro teste começa quando essas peças estiverem funcionando juntas. Quando Hamilton e Leclerc tiverem nas mãos a versão mais madura da SF26 e não existir mais a desculpa de esperar pela próxima atualização. A partir dali, cada domingo vira julgamento. E tem mais. Se o trabalho feito agora realmente estiver conectado ao aprendizado usado no projeto seguinte, então a Ferrari não está tentando apenas recuperar a temporada. Está tentando construir continuidade. Algo que Maranello procurou durante anos e frequentemente perdeu entre uma geração de carro e outra. É isso que torna esse plano tão importante. Não são apenas 30 cavalos, não é apenas um assoalho, não é apenas Monza diante dos tifosi. É uma tentativa de desenvolver o presente sem hipotecar o futuro. Se der certo, talvez a maior vitória dessa temporada nem seja uma corrida específica. Pode ser finalmente criar uma base técnica que permita à Ferrari chegar ao próximo campeonato sem começar novamente atrás. Mas antes disso, tem uma conta pendente. 50 pontos não desaparecem com uma atualização. Eles precisam ser recuperados na pista, corrida depois de corrida. E para isso, velocidade sozinha não basta. A Ferrari precisa parar de deixar pontos pelo caminho, porque o plano técnico parece ambicioso. Agora falta provar que a operação consegue acompanhar. E eu quero saber de vocês, amigos tifosi. O que anima mais para a segunda metade da temporada? Os possíveis ganhos da unidade de potência em Monza, a evolução aerodinâmica que começa em Zandvoort, ou o fato de a Ferrari aparentemente continuar desenvolvendo a SF26 mesmo depois da corrida italiana? E vocês ainda acreditam que dá para buscar o campeonato? Ou esses 50 pontos já pesam demais? Deixem a opinião nos comentários. Se gostaram do vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para acompanhar todas as novidades da Ferrari e da Fórmula 1. Um grande abraço, amigos tifosi, e nos vemos no próximo vídeo.